Boas anotações, Vitor. E quem mais for anotar? Então, a nossa aulinha 15 de Immanuel Kant, que não tinha falado, é provavelmente a mais importante, porque cai muito na FUVEST, ajuda muito para redação. Enem sempre cai, Unesp também, Unicamp também, então Kant igual rapper é tipo isso. Mas esse é do século XVIII mesmo. Tem um rapper chamado Kant, né? Então, ainda é século XVIII, a maioria do que a gente estava vendo era do século XVIII. E ficava aquela tretinha chata lá que já cansou, né? De empirista e racionalista. Empirista, conhecimento vem na base da experiência, e o racionalismo, ele vem na base da razão. Então, o empirismo seria, por exemplo, David Hume, John Locke, e racionalismo seria Descartes. Então, o Kant, ele chega e ele é um divisor de água porque ele rompe com isso, né? Ele meio que cria um novo conceito utilizando tanto o empirismo como o racionalismo. E isso, de certo modo, é uma dialética. Eu vou explicar melhor o que é dialética nessa aula, porque a partir de agora ela vai começar a aparecer mais. E ela é muito importante. Então, o Kant, ele desenvolve a dialética e encontra o caminho, né, entre racionalismo e empirismo. E ele diz que a gente sempre deve aprofundar o conhecimento das coisas que aparecem pra gente, né? Coisas que merecem ser estudadas, diferente do Descartes, que falava que era para questionar tudo. Mas aí o Kant, ele tem um livro chamado Crítica da Razão Pura, e nesse livro ele fala que ele mostra como que a gente adquire conhecimento, né? Essa maneira nova dele, que não é nem o empirismo nem o racionalismo, tem um pouquinho de cada. Dialética é literalmente aquele meme, né? O melhor dos dois mundos, é basicamente isso. E ele fala, o Kant, que para adquirir o conhecimento da maneira dele é sapere aude, que é em latim, quer dizer ouse pensar. Depois eu vou explicar melhor sobre essa parte. Então, sobre os juízos, começando a questão de conhecimento para ele, juízos são as formas de conhecimento, né? Ou faculdades. Ele fala que existe o juízo analítico, que ele vem num conhecimento de forma segura, porque geralmente um exemplo específico serve para um exemplo geral. Então, por exemplo, todo triângulo tem três lados, não importa se ele é triângulo retângulo, isósceles, não lembro se existe esse, escaleno, não lembro o nome de triângulo, mas a ideia é essa. Você pega um triângulo retângulo, ele serve mesmo para um isósceles, por exemplo. Essa parte de juízo analítico, ela não é tão importante assim para a ideia do Kant, então fique tranquilo se você não entenderem. Aí vem a ideia de juízo sintético, que ele é uma forma de conhecimento insegura. Aí, por exemplo, uma garrafa é verde, mas somente aquela garrafa. A outra pode ser amarela, pode ser azul, transparente. Ou então, sei lá, tem uma luminária aqui do meu lado, e essa luminária é preta, mas ela poderia ser rosa. Então, isso é um juízo sintético, porque um exemplo específico não serve para um geral. Então, ele é uma fonte insegura. Insegura não quer dizer que é melhor ou melhor, né? Apenas que você não pode usar ela para todos os exemplos. E aí, o Kant ele cria um terceiro juízo que mistura esses dois. Então, a Vilma falou que não entendeu a diferença, porque os triângulos podem ser diferentes. Sim, os triângulos eles podem ser diferentes, mas todos eles têm três lados, né? Porque para ser um triângulo eles têm que ter três lados. Então, por exemplo, o juízo analítico aqui seria a afirmação de que eles têm três lados, não de que eles são todos iguais. Porque pode ter vários tipos de triângulo, mas todos eles necessariamente têm que ter três lados. Ou então, sei lá, você pega um quadrado e um retângulo. Eles não são iguais, né? Porque têm medidas diferentes. Mas todos eles têm quatro lados. São quadriláteros.
Então, é meio confuso mesmo. Mas acho que ficou confuso por causa do exemplo. Porque, sei lá, mais fácil pensar, tipo, todo avião voa, sabe? Isso é meio que um juízo analítico, é uma afirmação que um exemplo mais específico serve para um geral de, por exemplo, aves têm penas, avião voa, sei lá, carro é feito para andar. Mas isso não é, é, exatamente, todo mundo vai morrer. Pode ser também. Mas já o juízo sintético, ele é mais. O juízo analítico, ele é mais objetivo, né? Quando você. Ele é mais objetivo no sentido de que é meio difícil contestar algumas coisas. O juízo sintético, ele é mais subjetivo. É, por isso, é uma forma de conhecimento insegura, né? Ela pode não ser verdade em todas as situações. E aí ele junta esses dois, né? De novo, a dialética, né? O melhor dos dois mundos, por exemplo. Ele pega o juízo sintético junto com o analítico e transforma num juízo sintético a priori. Por isso que Kant é difícil, né? São essas palavras mais chatas, mas a priori quer dizer aquilo que vem antes de uma experimentação. Vem lá do empirismo, né? Existe um empirismo a posteriori, que é depois da experimentação você descobre uma coisa. A priori seria antes. Tipo, você não precisa fazer um experimento para dizer alguma coisa. Você não precisa, sei lá, pegar o carregador do notebook e soltar ele para ver que existe gravidade. Então, isso é a priori. Então, esse juízo sintético a priori mistura o juízo sintético com o analítico. É uma forma das uma junção das duas primeiras formas de conhecimento, porque ele é tanto seguro em um aspecto quanto inseguro em outro aspecto. Então, por exemplo, todo corpo tem um peso. E realmente, né? Todo corpo tem um peso, mas o peso pode variar. Então, é uma afirmação realmente segura, né? De que todo corpo necessariamente precisa de um peso, mas também é insegura porque o peso muda. Ele é empirista? Não, ele é. Não tem o nome, ele é kantiano. Ele, na verdade, é um filósofo idealista, mas isso não entra nessa questão de como chegar ao conhecimento. Ele é literalmente kantiano, porque ele pega aspectos do empirismo como pega aspectos do racionalismo. Então, esse juízo sintético a priori, ele funciona como um meio termo, né? Ou seja, de novo, uma dialética. E aqui, para entender melhor de novo o que é dialética, só que agora com os termos, é uma junção, né? É uma criação de um novo termo, que é chamado de síntese, entre duas afirmações, que seria a tese e a antitese, ou antítese, que geralmente parecem ser contraditórias ou contrárias. Então, se isso seria mais voltado para criar bases científicas, ele seria mais voltado para você obter conhecimento em geral, no sentido de que Kant ele queria mostrar para as pessoas que era importante elas pensarem por si próprias e não serem alienadas. Então, não é tipo bem para fazer ciência, é de tirar as pessoas de um automatismo, sabe, de pensamento. É tipo, busquem conhecimento por si próprio e não como uma forma de fazer ciência. Não, é uma pergunta boa, na verdade. Eu nem tinha parado pra pensar nisso. Mas é porque todos os outros que a gente tava vendo era mais uma questão científica, né? Tipo, tinham métodos, essas coisas. O Kant, ele não tem um método. Ele, na verdade, xinga a galera que é alienada, falando que elas estão na menoridade. É tipo um pensamento automático induzido por outros e não é ético. A gente vai falar disso também. Então, dialética é basicamente isso, né? Uma junção, ou seja, a síntese, né? Uma criação nova de um termo, que vem de duas afirmações, a tese e a antitese, que parecem geralmente ser contrárias. Tipo quando a gente falava lá de, de Parmênides e Heráclito, eles eram meio dialéticos, sabe? Tipo,
tinha aquela ideia de que os opostos geram desenvolvimento. A dialética é meio que isso. Então, tipo, perceba, tem um slide aqui explicando melhor. Isso aqui seria mais ou menos um esqueminha de uma dialética. Tem a tese, que seria a primeira ideia, a ideia inicial, e ela é refutada, ou então desenvolvem ela, e ela vira uma antitese, que é uma segunda ideia. E ela foi originada a partir da primeira, porque ela é resultado dela, ela é uma refutação, um desenvolvimento, alguma coisa assim. E aí, juntando as duas, você tem uma síntese. Então, seria a junção da ideia um com a ideia 10. Ideia 2, nossa. Falei estranho, não sei. E aí tem o empirismo, que, usando de exemplo, né, seria uma tese. Porque o empirismo tinha lá, veio no século XVII, eu acho. Não me lembro bem, mas ele foi refutado depois por Descartes, né? No racionalismo. Então, o empirismo se tornou uma tese e o racionalismo uma antítese ou antitese. Então, chegou Kant, que nem a Nick falou, ele é meio fora da caixinha, ele pegou as duas e criou a maneira dele. Então, o pensamento do Kant é uma síntese. E aí isso influenciou muito o Hegel, que a gente vai ver mais pra frente, já já também, que é um dos filósofos mais importantes também, porque ele pega muito essa ideia de dialética, porque tudo é meio dialético, né? Tudo você pode evoluir ou então separar e, tipo, pegar, aprender alguma coisa com as diversas coisas que a vida mostra, não sei, tipo. Henrique, Oi. eu não lembro agora se a última aula da Daphnis foi sobre Hegel, né? Tipo, ela falou alguma coisa que naquela parte, sabe, da antítese e Uhum. antítese, né, e a tese. Ela Isso. tava falando sobre o trabalho que tipo assim meio que o eu esqueci que é o chefe lá, ele depende do. Não é o chefe. Caraca, se alguém lembrar, por favor, me ajuda. Era tipo, acho que o escravo dependia. O servo, né? O Tipo, servo dependia do senhor. do ou- senhor e o senhor dependia do servo. Daí ela tava falando disso. Era isso mesmo? Ou não? Ou tipo, não tem nada a ver. Não, eu acho que eu já ouvi isso também, eu não tenho certeza. Mas quando a gente for ter aula de Hegel, eu posso falar melhor. Mas eu acho que existe sim uma relação dialética, né? Porque ele precisa do escravo. É exatamente o que o Victor falou. O senhor precisa do escravo para ser senhor e o senhor precisa do escravo para ser um. Quer dizer, o escravo precisa do senhor para ser um escravo também. Tipo, é uma relação dialética no sentido de que são, tipo assim, deixa eu pegar aqui. A tese seria, por exemplo, o senhor. A antitese seria mais ou menos o escravo. Seria o escravo. Não, não sei então se seria uma dialética. O exemplo que ela usou foi assim, de tese, antítese, Uhum. e acho que foi isso, depois a síntese, não foi, Vitor? É que Ela aí, tava falando alguma coisa assim. é que aí precisaria ter uma síntese, né? Mas não sei, eu posso dar uma olhada depois, na aula de Hegel. Porque, pelo menos aqui no momento, dialética ainda é isso, sabe? É você originar uma coisa nova, criar, a partir de duas afirmações anteriores, que geralmente são contrárias ou elas combatem entre elas, por exemplo. Depois a gente pode ver melhor isso. Mas alguém tem alguma dúvida até aqui? Então, essa parte aqui de Saperaldi, que é o que eu tinha falado em latim, quer dizer, ouse pensar, né? Vem do livro dele, Crítica da Razão Pura. Opa, desceu tudo. E ele fala que ele é a favor sempre do aprendizado, sempre envolvendo a razão e o experimento, ou seja, o racionalismo e o empirismo.
através da dialética. E para isso, diferente do Descartes, né, que falava que você tem que duvidar de tudo, o Kant ele fala que você tem que duvidar do que merece ser duvidado, né, do que aparece pra gente, não coisas que não merecem nossa atenção. E aí ele desenvolve o termo de maioridade e menoridade. Não tem nada a ver com idade. Maioridade seria autonomia do pensamento, você ter um pensamento autônomo, você criar coisas, principalmente através da dialética. E a menoridade seria você ter os seus pensamentos guiados e também alienados. Então, para ele, a única pessoa que sai da menoridade é a gente, né? A gente precisa sair dessa menoridade, porque ninguém faz isso no nosso lugar. Então, é uma ação individual e importante para decidir geralmente o que é certo e o que é errado. Aí começa a aparecer meio que o TID, para quem assistiu The Good Place, ele fala dessa parte, é uma ética, né? Você saber distinguir o certo do errado. É uma série muito boa, quem se interessar. E aí vem os imperativos. Tudo isso ele tá meio que encaminhando para uma ética, né? Por exemplo, você tem que ter uma maioridade para você saber o que é o certo e o que é errado. Você ter uma autonomia do seu pensamento, você não ser alienado e saber diferenciar o certo e o errado, o bom e o mal. Então, e o juízo, ele tá só explicando como que a gente formula nosso conhecimento, por exemplo. E daí, a partir disso, a gente deve começar a desenvolver essa autonomia, né? De novo, para saber o que é certo e errado, porque aí a gente está caminhando cada vez mais para a ética, que é o ponto culminante dele, né? A parte mais importante da teoria. E aí, os imperativos, eles são ações, literalmente. Tem o hipotético, o imperativo hipotético, que é uma ação movida por um fim, uma finalidade, ou uma paixão, uma vontade. Como, por exemplo, você comprar alguma coisa sem necessidade, mas esse negócio te deixa feliz. Então você agiu passionalmente, né, através da paixão. E aí existe também o imperativo categórico, que para ele é o mais importante, que é a ação movida pela razão, justamente porque é o certo, não porque você quer fazer ou alguma coisa assim. E aí, um exemplo também na aula de filosofia, mesmo querendo faltar, o imperativo categórico ele tem esse caráter de sacrifício, sabe? Você às vezes, sei lá, abrir mão do seu desejo para fazer alguma coisa porque é certa. Então isso é um imperativo categórico. Colocar no status do Hades. Saperaldi. É muito, muito status de WhatsApp mesmo. Inclusive, eu acho que eu já vi. Tem uma série, né, chamada Saperaldi. Eu vi já. É bem legal. Mas não fala mais tanto de filosofia. É uma continuação do Merli. Não sei quem assistiu Merli. Existe um spin-off do professor. Como assim? É dessa série aí. Existe uma continuação dela, que é um dos alunos depois na faculdade de filosofia. Só que aí, na verdade, é mais um romance. Não é, tipo, tanto sobre a filosofia. O Merli mesmo é na filosofia. Não tem mais. O Netflix tirou tanto a série quanto o spin-off. Pois é, pela pirataria aí dá pra achar. É o que eu posso dizer. Então a gente chega aqui, finalmente, na ética e na moral, depois dos imperativos, né? E aí tem a ética aristotélica, que seria, lembra, a busca pela felicidade. A kantiana não tem nada a ver. Ela, às vezes, a gente abre mão da felicidade, mas ela seria agir pelo imperativo categórico, que lembra o imperativo categórico é você fazer algo porque ele é certo.
utilizando a razão. E a ética, a priori, aquela a priori lembra o que vem antes, né? De uma experimentação, por exemplo. Ela seria, na verdade, a moral. Porque a moral ela é sempre um julgamento que não é baseado numa experiência. Geralmente ela é imposta, né, pela sociedade. E mesmo que a gente não tenha vivido aquela experiência, a gente acaba achando errado. Isso geralmente é a moral, porque ela, de novo, é imposta. Por exemplo, o aborto é uma questão moral imposta pela sociedade, e geralmente quem não experienciou costuma ser contra, principalmente porque vem da moral religiosa, né? Então, a moral, o Kant ele trata ela como uma ética a priori. Ou seja, você não precisa experimentar aquilo para você julgar. E aí, a ética a posteriori é aquela que você experimenta, você aprende e faz suas ações e julgamentos baseado naquilo que você experienciou. Então, a ética posteriori ela é muito mais ligada à ética do que à moral. E a ética posteriori também ela é uma ação individual, enquanto que a moral ela é mais coletiva. Vai ter um exemplo que vai ficar mais claro. Mas a ética, apesar dela ser individual, né, ela tem que ser universal. O Kant ele tem uma frase que define bem, que é age de modo que torne a tua ação universal. Mas assim, se ela é de um lado ela é individual e de outro ela é universal, como que a gente faz para saber se está sendo ético com o outro? Porque o intuito de ser ético não é pra gente, né? É tipo mais pro outro. Tipo, ninguém é ético por você mesmo. Você é ético para você poder viver melhor junto com o outro. Então, pra ele é só você se questionar. Tipo, por exemplo, se todos fizessem isso, o mundo seria melhor? Ou então você não fazer o que você não fazer com o outro, o que você não quer que façam com você. Esse tipo de coisa, você se questionar se seria legal que fizessem com você. Aí, se é sim, você faz com o outro, se não, não. E também a questão da maioridade, porque, como a gente viu aqui, a maioridade ela te permite saber melhor o que é certo e errado. Então, ela influencia completamente na ética, porque na ética você tem que julgar o certo do errado, né? Você tem que separar os dois. Então, a ética ela é sempre individual, mas universal, e a moral ela é geralmente coletiva, porque ela é imposta socialmente. Ela é muito mais um pensamento coletivo, sabe? De que às vezes você nem se questiona sobre, porque ela tá sempre ali sendo imposta. Tem um peso nela, né? Então, um exemplo de ética e moral. Isso aí eu tinha pegado de um negócio real mesmo, que era uma grávida, né? Ela foi vítima de estupro e ela conseguiu direito ao aborto. E aí o médico, por suas experiências e razão, ou seja, né, pelo imperativo categórico e pela ética a posteriori, ele estava agindo eticamente, então, né? Porque era uma ação individual dele, baseado numa experiência que ele já passou e utilizando a razão. Então, ele sabia dos riscos que a criança e a mãe apresentavam e ele decidiu realizar o aborto. E aí, depois disso, a igreja excomungou ele da religião católica, que era a que ele fazia parte, porque ela estava seguindo uma moral cristã. Então, tem essa questão também, moral e ética nem sempre andam juntas. A moral ela é imposta socialmente e a ética ela é individual e universal, porém elas podem ser contraditórias. Pois é, a profissão dele, mas na lógica da religião, foi ele quem realizou o aborto, né? Então, eu também fiquei com raiva. Eu coloquei, na verdade, esse exemplo sabendo que a gente ficaria com raiva, mas ele é um bom exemplo para aprender ética e moral. E aí, então vem a redação. O Kant é muito importante, aqui é umas dicas de como usar.
A ética kantiana, então, ela é muito usada, né? Você pode encaixar ela em qualquer coisa que fale de direitos humanos, praticamente. E aí, temas tipo experimentação em animais. Não tô entendendo. Tu colocou as frases? Ah, aqui na redação, tipo, Rousseau? Bom, mas, enfim, nesse tipo de tema, escravidão contemporânea, direitos humanos, experimentação em animais, qualquer coisa que é você meio que tirar proveito do outro, assim, ou você colocar, rebaixar o outro numa situação de desumanidade, você pode usar a ética kantiana. E aí, na redação de 2017, o tema foi completamente kantiano. E se você não soubesse essa ideia de Kant, nossa senhora, quem estava em 2017 na FUVEST sabe. E o tema era o homem saiu de sua menoridade. E aí muita gente estava fazendo a redação achando que era menoridade no sentido de idade mesmo, sabe? Tipo, poder ser preso com menor de 18 anos. E aí, tipo, muita gente fez uma redação falando disso. Quando na verdade menoridade era do pensamento guiado e resposta pronta. Pois é, quem tava aqui nessa aula agora, ó, quando cair de novo, a faculdade tá garantida. Não, eu acho que não zerou a redação, não. É, eles perderam bastante ponto. Mas não zerou a redação, não. Então, tipo, como a gente poderia fazer, né? Essa redação. Eu não vou falar em detalhes porque eu não sou professor de redação, mas é um bom jeito usando filosofia. A menoridade, então, seria esse pensamento guiado e resposta pronta, alienação, né? E aí a gente poderia começar usando Rousseau, que ele fala que o maior bem humano é a liberdade e a autossuficiência. É uma frase dele. E aí fica meio contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que menoridade é quase o oposto, né, de liberdade, no sentido de, tipo, você ficar preso no seu conhecimento, e o maior bem da humanidade é essa liberdade. Por que que o homem não saiu, né, da menoridade, se tem claramente uma contradição? E aí a gente pode citar, né? É sempre bom citar exemplo. Seria tipo facilidades, comodismo, pouco tempo para reflexão. Peraí, deixa eu ir um pouquinho pro lado. É pouco tempo para reflexão, esse tipo de coisa. É sempre bom citar. E você pode falar do Weber também, quando ele fala que o pensamento é afirmado determinando o próximo como parâmetro. Ou seja, a gente nunca faz as coisas por nós, a gente faz pelo outro. E como, por exemplo, dificuldade de vencer padrões de beleza. Tudo isso são, tipo, meio que não necessariamente etapas, mas são caminhos que a gente podia utilizar nessa redação. A gente poderia falar também da globalização, que a internet, a homogeneização da cultura, tudo isso traz um comodismo, né? Uma facilidade muito grande, tipo, de ter acesso à informação rapidamente e a gente acaba ficando preso ali na nossa zona de conforto e não vai atrás da maioridade. Então, acho que o ponto mais importante da redação nesse caso. E aí como essa redação já passou, vocês conseguem encontrar um monte de redação boa, né? De nota máxima. Essa aqui foi uma delas que eu peguei. Mas o ponto crucial dessa redação era você mostrar a contradição que existe, né? De que a liberdade é boa, mas por algum motivo a gente não saiu da menoridade. E lógico que você também poderia fazer uma redação mostrando como o homem saiu sim da menoridade. Mas é mais fácil, inclusive, falar que não, né? Alguém tem alguma dúvida? Depois eu recomendo vocês olharem as redações desse ano, de 2017. Bauman também entra nisso.
Ah, não sei, tem que ver com o professor de filosofia, mas eu acredito sim, porque Bauman entra em tudo, né? Mas entra sim, porque seria uma, por exemplo, na questão de informação, né? O comodismo seria uma coisa que o Bauman fala, né? De uma sociedade líquida que é muito rápida, né? Imediatista, que não sai da zona de conforto justamente por esse comodismo e não corre atrás dessa maioridade, justamente porque é uma sociedade líquida que não é feita para durar. Então, acho que Bauman entra muito. O importante é você mostrar de algum modo que existe uma contradição, de que todo mundo quer sair da minoridade, mas não sai. E aí você exemplificar por que não sai, como a facilidade, comodismo. E aí você traz algum autor que mostre isso. Por exemplo, o Bauman. Você pode usar o Bauman ao invés do Weber. Sempre bom na redação você ser crítico, no sentido de saber as contradições, sabe? Ou, por exemplo, nesses casos de redação que pede para você defender um lado ou outro, por exemplo, você falar que o ser humano não saiu da minoridade, ou você falar que ele saiu, é sempre bom você mostrar que existe uma contradição. Ou você pode falar os dois, né? Você pode começar, por exemplo, mostrando os aspectos em que o ser humano saiu da minoridade dele, mas depois, no desenvolvimento, mostrar que, na verdade, muita parte ainda permanece na minoridade. Pessoalmente, é o estilo que eu mais gosto de redação. E aí vem um exercício do Enem. Alguém tem alguma dúvida em redação? Bom, qualquer coisa vocês podem, acho que falar com o professor de redação também, né? O professor, eu não sei quem é, mas sobre Kant, porque a ética kantiana cai em tudo. Então, vocês podem ver com o Matheus depois, ou então pesquisar sobre a FUVEST 2017, essa redação. Então, agora um exercício da Enem 2019. São dois textos, né? Um é uma releitura deles, e ele inverte, né, a ideia central do pensamento do Kant. Então, o texto um ele fala: duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Esse aí é do próprio Kant. Aí o texto 2: duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Então, o que ele pede é: a releitura realizada pelo poeta inverte os seguintes ideais centrais, as ideias centrais do pensamento kantiano. Aí essa inversão seria no quê? Letra A, a possibilidade da liberdade e obrigação da ação. Letra B, a prioridade do juízo e importância da natureza. Letra C, necessidade de boa vontade e crítica da metafísica. Letra D, prescindibilidade do empírico e autoridade da razão. Letra E, interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. Essa aqui é bem difícil. E você tá em dúvida em qual, Nick? É a letra E. É a interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. Eu fiquei em dúvida na letra B também, eu errei. Essa eu coloquei letra B. Mas essa é bem difícil, eu achei. Então, a letra E, ela tá relacionada com a questão de que interioridade da norma
seria você ter, tipo, a lei moral em mim, quando ele fala ali no texto, aqui em cima, se refere à atitude universal, lembra? Tipo, transformar a ética em um ato universal. Seria meio que isso, a interioridade da norma. A interioridade da norma, então, é literalmente a ética kantiana, é você pegar um ato seu que esteja agindo sobre o imperativo categórico, que vem através da razão, né? E você utilizar ele de forma universal. Então, você criar a sua norma, né? A norma vem de dentro de você. Ela é uma lei moral que fica dentro de você. E foi isso o que esse autor do texto 2 inverteu, né? No texto normal do Kant, ele fala que é o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. E aí no texto 2 ele vem e fala que é a dura lei cobrindo-me e o céu estrelado dentro de mim. Então, perceba que, tipo, a lei cobrindo-me, ele trocou no lugar do céu estrelado, e o céu estrelado ele trocou com a lei moral dentro de mim. Ele coloca o céu estrelado dentro de mim. Como se fosse, tipo, meio que as nossas ações universais, né? Tipo, um céu estrelado universal, assim. Não sei, é bem complicado essa. Eu errei também, eu coloquei a B. Alguém tem alguma dúvida nessa? Imagino que sim. É, viu? Mas essa aí é foda. Ah, não, mas o professor erra um monte também. Mas é que essa é muito difícil. Tá, bora seguir então. A fenomenalidade seriam as coisas que se mostram, né? Tipo o céu estrelado, por exemplo. O céu estrelado é um fenômeno do mundo. E essa é literalmente a explicação que eu vi nas respostas que tinha, tipo, do objetivo, sabe? A fenomenalidade, qualquer fenômeno é algo que se mostra pra gente, né? Que merece estudo, por exemplo. E um céu estrelado não foge disso. Então, a gente, o jeito mais fácil, acho que, pra mim, de fazer essa questão é entender que a interioridade da norma quer dizer a lei moral, né, dentro de mim, e a fenomenalidade do mundo quer dizer o céu estrelado no mundo, né? Não sei, bem complexa essa. Mas essa era a resposta que eles estavam dando. Essa aqui, da Unesp, de 2019, ele fala sobre a mentira. Opa. Para isso, acho que seria interessante antes passar um vídeo bem curtinho. É bem rapidinho, então acho que vai dar tempo. Estão conseguindo ver? Sim. Então, beleza. Esse aqui Kant, é daquela série que eu falei, a Meili. E aí ele tá falando sobre o Kant e a mentira. Eu vou soltar play aqui. Kant diu que no s'ha de mentir ni tan sols quan creiem que està justificat. La seva ètica manté que l'acte moral té valor en si mateix, no en les seves conseqüències. Això es pot resumir en la fórmula kantiana de l'imperatiu categòric, que diu obra segons aquella màxima que pugui ser una llei universal. Segons ell, si tots tenim el dret a mentir, difícilment podríem confiar els uns amb els altres. I si no hi ha cap tipus de confiança, no es pot crear cap societat. Vull dir que si no mentíssim ens estaríem discutint cada 2 per 3. Mentir és necessari.
almenys surt a compte per no buscar-se problemes, no? No, i per guanyar vots també surt a compte. Hosti, si els polítics, si no fos per totes les mentides que ens expliquen, no els votaria ningú. Oi, és que ni me'ls escolto, és que ens tracten com gilipolles. Són una banda d'hipòcrites que només volen el nostre vot. Então, é rapidinho mesmo, só pra mostrar essa ideia dele de mentira, que ele fala que a mentira não é uma coisa boa, né? Apesar de que a gente, peraí que eu vou espirrar. Pronto, desculpa. A ideia pro Kant é que a mentira ela não deve ser usada, apesar de que ela pode evitar brigas, né? Imagina que se todo mundo mentisse com direito, assim, tipo, o tempo todo, seria difícil, né? A gente confiar em alguém. Aí lembra que tem aquela questão de ser universal. Então é como você assumir que, tipo, cada ser humano com que você pode mentir, você estaria mentindo, na verdade, com mais pessoas, sabe? Você poderia dar liberdade para os outros mentirem também. Então você tem que transformar as suas ações universais de modo que a sua mentira não tenha um lugar ali universal, porque você tem que sempre contar a verdade, né? Para que seja um lugar melhor. Imagina, lembra que a ética kantiana consiste em você perguntar se seria legal que fizessem isso com você também. E lógico que a gente não quer que ninguém minta pra gente. Então, a ideia do Kant é essa. Não faz o que você não quer que não façam com você. Se coloca no lugar do outro, então, com a mentira é a mesma coisa. Não minta pro outro, porque a pessoa pode mentir pra você também. E se todo mundo seguir somente a verdade, a gente não teria que se preocupar com isso. Então ele fala, né? A maior violação do dever de um ser humano consigo mesmo, considerando meramente como um ser moral, a humanidade em sua própria pessoa, é o contrário da vera... Fechou. Ai, ai. Peraí. A maior violação do dever de um ser humano consigo mesmo, considerado meramente como um ser moral, é o contrário da veracidade, a mentira. A mentira. Peraí. A mentira pode ser externa ou inclusive interna. Através de uma mentira externa, o ser humano faz de si mesmo um objeto de desprezo aos olhos dos outros. Através de uma mentira interna, ele realiza o que é ainda pior. Torna a si mesmo desprezível aos seus próprios olhos e viola a dignidade da humanidade em sua própria pessoa. Pela mentira, um ser humano descarta e, por assim dizer, aniquila sua dignidade como ser humano. É possível que a mentira seja praticada meramente por frivolidade ou mesmo por bondade. Aquele que fala pode até mesmo pretender atingir um fim realmente benéfico por meio dela. É aquilo que a gente tinha falado, né? A mentira conivente, eu acho. Mas essa maneira de perseguir esse fim é, por sua simples forma, um crime de um ser humano contra sua própria pessoa e uma dignidade que deve torná-lo desprezível aos seus próprios olhos. Então, em sua sentença dirigida à mentira, Kant considera a condenação relativa e sujeita a justificativas, de acordo com o contexto. É meio que o oposto, né, que ele está falando. Então, não é. Assume que cada ser humano particular representa toda a humanidade. Apresenta um pensamento desvinculado de pretensões racionais universalistas. Desvinculado não, né? É o oposto também. Demonstra um juízo condenatório, com justificação em motivações religiosas. E assume o pressuposto de que a razão é sempre governada pelas paixões. Também não, a razão é separada da paixão. Senão seria o imperativo categórico, seria a razão, que é o que é, né? E o imperativo hipotético são as paixões, elas são separadas. Senão não existiriam esses imperativos. Então é a letra B mesmo.
Alguém tem alguma dúvida? E sobre essa questão. Deixa eu ver a letra A. Considera a condenação relativa e sujeita a justificativas, de acordo com o contexto. Então, o Kant ele fala o oposto, né? A letra A ela fala que, dependendo ali do contexto, dependendo da mentira, né? Ela deveria ser mais leve. Mas aí pro Kant é o oposto. Ele fala que independente se você vai agir de, sei lá, para melhorar alguém e conta uma mentira, isso é condenável também. Porque lembra a questão mais importante aqui é de que o imperativo categórico, ele é sempre age pela razão. Então, e o imperativo hipotético, ele age pela paixão ou pelo fim. Tipo, se a sua finalidade é melhorar alguém, deixar a pessoa bem, isso é um imperativo hipotético e a gente deve agir sempre pelo categórico para ser ético. Então, quando ele fala aqui em cima, né? Aqui, mas é, opa, mas essa maneira de perseguir este fim é por sua simples forma um crime de um ser humano contra sua própria pessoa e indignidade. Quando ele fala nessa questão de fim, né? É um imperativo hipotético. Então, a gente não deve fazer nossas ações só pensando no fim que elas vão ter. Então, uma mentira, geralmente quando é conivente, né? A mentira que é para melhorar alguém ou alguma coisa assim, ela é uma mentira que você age, você conta a mentira pelo fim que ela vai ter, né? A finalidade. Então, é um imperativo hipotético e a gente sempre vai pelo categórico para ser ético, para melhorar a sociedade, por exemplo. Alguém tem alguma dúvida? É, então, é exatamente isso. Quando, para quem assistiu The Good Place, o Tid, ele tá lá no céu e ele sabe que a Eleanor não devia estar lá. Acho que vai ficar meio em cima pra explicar o que acontece, que já deu o horário, mas essa série também é muito boa pra entender essa parte. Eu vou parar de gravar já.